Todo início de ano as pessoas têm o costume de se planejarem para o exercício seguinte e, com isso, acaba reavaliando ou avaliando o que aconteceu no exercício anterior, no ano passado. E hoje eu quero ajudar vocês a planejar esse futuro. Como nós podemos fazer o planejamento financeiro, pessoal e empresarial para esse ano que adentra agora. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. 8 dicas de como planejar financeiramente o seu ano. A primeira dica de hoje é falar sobre como fazer uma projeção dos seus gastos no exercício. Basicamente, o que seria? Fazer um orçamento. Como é que eu posso construir um orçamento para esse exercício de 2019? Como é que eu vou fazer isso? Baseado um pouco assim no passado, com um planejamento futuro. Você já sabe o que aconteceu no exercício anterior, o quanto você gastou com manutenção de material, com pessoal, com marketing, com material de expediente e quais são as suas receitas possíveis. Qual é a diferença que a gente vai ter que fazer em relação a isso? É ter um princípio básico que na contabilidade a gente chama de princípio da prudência. Como é esse princípio da prudência? A gente faz um levantamento um pouco a menor, um pouco mais reservado do que a gente vai ganhar nesse exercício, baseado em quê? Nos contratos já existentes, nas possíveis contratações novas que nós vamos ter e nas nossas metas futuras. E eu estabeleço uma meta de crescimento, uma meta prudente, razoável dentro das possibilidades que ocorrem no meu mercado de trabalho. Junto com isso, eu vou me basear também a dados históricos. O que são os dados históricos? São o que já ocorreu nos meses anteriores. São as despesas que eu já contabilizei, são as despesas que já tenho registrado dentro desse métier que é o meu mercado. Então a primeira dica de hoje é fazer um planejamento, um orçamento financeiro, onde eu consiga ter uma noção geral de todas as entradas e despesas que eu posso ter dentro desse meu exercício futuro. E claro, controlando isso mensalmente para que eu acompanhe e veja se o que eu planejei está sendo executado ao longo do ano. Porque não basta você fazer o planejamento no início do exercício. Você deve acompanhar ele para poder possivelmente fazer os ajustes ao longo desse ano que nós estamos trabalhando. Essa é a primeira dica de hoje. Na primeira dica, a gente falou um pouco sobre a construção do orçamento. Nessa segunda dica de agora, eu quero focar especificamente nas nossas receitas. Como eu posso planejar a minha renda total do ano? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma maneira mais prudente e uma maneira mais arrojada. O que seria a maneira mais prudente? Eu vou estabelecer, baseado nos contratos que eu já tenho, o quanto é ao meu planejamento financeiro do exercício completo, dos 12 meses, e posso me basear também no que aconteceu um pouco no passado, porque dependendo do seu tipo de atividade, do seu tipo de negócio, às vezes você não tem aqueles contratos fixos que acontecem todo mês, o recebimento do honorário, ou de um pagamento, ou de um cliente específico, mas você tem uma meta, tem um estabelecimento de quanto você consegue arrecadar gradativamente. Então eu convido você a fazer um orçamento financeiro agora, somente das suas receitas e planejar as suas possíveis receitas, de como eu posso alcançar esses objetivos. Essas receitas eu posso dividir elas em receitas ordinárias e em receitas extraordinárias e vou conciliando isso para poder estabelecer qual é a minha meta de arrecadação no ano. Claro, pense nisso de uma maneira possível. Não numa maneira enxuta apenas. Nós, quando trabalhamos em metas de receitas, a gente tem que ter uma noção em conseguir atingir uma meta possível, mas estabelecer uma meta que eu consiga me desafiar, eu consiga extrapolar essa meta, extrapolar esse limite, para eu conseguir arrojar dentro da minha atividade. Então essa é a nossa segunda dica de hoje, tá bom? A nossa terceira dica de hoje é: se proponha a fazer uma poupança ou investimentos. Sempre que a gente fala em relação à poupança, as pessoas têm a mania de pensar em que eu vou guardar aquilo que me sobra entre o que eu ganhei de receita e o que eu gastei naquele mês, eu vou guardar aquela diferença. Eu lhe convido a fazer um exercício diferente nesse ano. Reserve um valor para fazer sua poupança independente dos seus gastos. Crie essa poupança, essa reserva, como fosse um gasto seu, tanto da empresa quanto pessoal. Porque se a gente deixar para guardar o que sobra, muitas vezes a gente não deixa sobrar. E essa reserva ela é muito importante para me tocar na quarta dica, que vai ser a seguinte. Mas antes de chegar nessa quarta dica, eu volto a falar com vocês.
prepare-se com uma poupança, uma reserva. Não vamos estabelecer percentuais em relação a isso, porque cada pessoa tem a sua própria meta individual e tem as suas possibilidades. Eu não posso regrar uma pessoa em relação a metas de poupança ou de investimento sem conhecer intrinsecamente o que é a vida dela. Vamos imaginar uma pessoa que seja solteira, sem filhos e que tenha uma boa renda, seja um funcionário de alto escalão de uma empresa ou que seja um empreendedor que já tenha sucesso no seu mercado de trabalho. Ele conseguir realizar suas poupanças é muito mais fácil, porque ele tem uma despesa mais enxuta e uma receita maior. Então seria incoerente eu estabelecer uma meta percentual, já que ele está no momento de conseguir reservar mais recursos para isso. O que é diferente já de um pai de família, uma mãe de família, onde já tem compromissos maiores com escola, plano de saúde e outras despesas pessoais, onde um percentual de 10, 15%, se a gente for estabelecer, possa ficar muito pesado e argolado para as suas rendas pessoais e empresariais também. Uma empresa que esteja em pleno momento de ascensão, pleno momento de investimento. Então, pense em fazer sua poupança ou seu investimento da maneira que é possível. Mas não estabeleça esses valores, não estabeleça essas metas de poupança com base na diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Estabeleça essa meta de poupança com base no que você tem de arrecadação e coloque isso já como uma despesa fixa de você. Sempre você vai fazer essa reserva para futuras emergências. A nossa quarta dica de hoje, ela vem buscar muito a essência da terceira, que é em reservar uma poupança, em fazer uma reserva para você. E o que é essa quarta dica? É: esteja preparado para emergências. Eventualmente, tanto pessoas físicas quanto jurídicas passam por necessidades emergenciais, ou uma reforma de urgência, a saída de um grande cliente, a necessidade de uma contratação diferenciada de um projeto, ou investir em um novo negócio, investir em uma nova área de atuação, onde eu preciso fazer um uso de recursos para poder ter um ganho futuro. Independente do que seja essa emergência, a gente tem que estar sempre preparado. E essa melhor preparação é com base nas nossas poupanças e reservas já realizadas. Porque é muito difícil você fazer um novo investimento usando capital de terceiros. O que seria esse capital de terceiros? Um empréstimo, onde você vai ter que pagar juros ou você vai ter que pagar algum tipo de taxa para usar esse recurso. É melhor ter o seu recurso próprio. E essa reserva emergencial, ela vai lhe dar o quê? Qualidade de vida, ela vai lhe dar o quê? Uma possibilidade de pensar melhor e empreender melhor, para que você tenha como gerar novas possibilidades de negócios. Então essa quarta dica de hoje é: esteja preparado para emergências, que nessas horas a melhor saída é você ter pensado antes e ter elaborado aquela nossa terceira dica, que é fazer a sua reserva de poupança. A nossa quinta dica de hoje é: como está a sua relação com o cartão de crédito? O cartão de crédito ele pode ser um bom aliado, mas também pode ser um grande inimigo. Poxa, mas como assim? A mesma situação pode ser bom para uns e ruim para outros. Imagine você que você é uma pessoa controlada, tá? Você tem noção boa dos seus gastos e você usa o cartão de crédito de uma maneira que vai lhe gerar benefícios futuros. Em que sentido? O que eu gastaria hoje com recurso no débito ou pagamento à vista, eu reservo numa poupança, deixo numa aplicação de liquidez imediata e sempre naquela data X eu faço o pagamento. Gera um pequeno rendimento ali em relação àqueles dias em que ele ficou guardado. É uma boa saída. Ou eu sempre uso o meu cartão de crédito por uma questão de pontuação. Eu quero planejar minha viagem de final do ano e eu passo todas as minhas despesas, todas as minhas gastos mensais pelo cartão de crédito para poder ter uma pontuação de milhas e ter uma diminuição em relação à minha viagem no final do ano. Também é legal. Agora, se você tem dificuldade de fazer essa reserva de o que eu vou pagar no cartão de crédito, eu vou pegar aquele dinheiro e guardar numa poupança, guardar numa aplicação de liquidez imediata para chegar o dia da fatura e fazer esse pagamento, tenha cuidado. Repense essa sua relação com o cartão de crédito e veja se ele é um aliado ou um inimigo do seu orçamento mensal, tanto da empresa quanto da pessoa física. E ali eu digo da empresa porque também na empresa você pode ter pontuações e mais do que isso. Às vezes você não tem necessidade de cair em empréstimos bancários para poder reequipar a sua empresa, reequipar a sua atividade, podendo muitas vezes financiar isso pelo próprio cartão de crédito, dependendo dos limites e valores que você tenha disponível. Então a nossa quinta dica é: veja a sua relação com o seu cartão de crédito. Na nossa sexta dica de hoje, eu quero que você relembre a primeira,
Lembra da primeira dica que a gente falou? Em fazer um planejamento anual das suas receitas e despesas, construir um orçamento. Não adianta fazer isso uma única vez. É muito importante que você faça o seu planejamento anual, mas o ano ele é muito longo. E dentro dessa atividade, dentro desses 365 dias que existem no ano, muitas coisas ocorrem. Ou as nossas receitas aumentam, ou as nossas despesas também podem ter aumentado e influenciar diretamente nesse planejamento, nesse orçamento. Então a nossa sexta dica é: reveja periodicamente o seu planejamento anual e faça um corte em relação a essa revisão. Determine se é quinzenal, se é mensal, se é bienal, mas faça essa revisão para que você possa sempre estar reorganizando esse planejamento e reformulando ele. Não adianta a gente fazer um planejamento e deixar ele na gaveta apenas para poder conferir no final do ano se ele deu certo ou errado. Então a dica de hoje, essa sexta dica, é: reveja periodicamente esse seu planejamento para que novas decisões possam ser tomadas e principalmente não tenha medo ou vergonha de refazer esse planejamento, porque esse é o papel do planejamento, pensar no futuro, mas sempre acompanhando o que aconteceu no passado para tomar as decisões de imediato. A nossa sétima dica de hoje, ela vai retomar algumas dicas já mencionadas anteriormente. E o que eu quero falar nessa sétima dica é: faça o seu planejamento tributário. Poxa, Ian, mas eu já fiz o meu planejamento anual, ele não está incluído no planejamento tributário? Sim, mas você não deve pensar o planejamento tributário apenas naquele orçamento anual. Ele tem que ser uma meta, um ponto a ser trabalhado separadamente e depois incluído nesse planejamento anual, porque ele vai lhe acompanhar durante todo esse período. E após a escolha dessa forma de tributação, você só poderá mudar no exercício seguinte. Então, é de suma importância que você faça esse planejamento tributário no início do ano, juntamente com um profissional qualificado. Normalmente, quem ajuda nesse planejamento tributário é um contador. Então, peça ajuda para o seu profissional da contabilidade para ajudar você a pensar esse tributo, porque esse tributo ele vai lhe influenciar diretamente no seu fluxo de caixa mensal da empresa e, consequentemente, na formação do seu preço, independente se você é prestador de serviço ou vendedor da área do comércio ou indústria. O planejamento tributário é um dos principais pontos que vocês devem observar na hora de fazer a sua execução orçamentária do ano inteiro. A nossa oitava dica de hoje é uma dica muito importante. Eu quero convidar você também a planejar as suas férias e os feriados da sua empresa. Toda empresa ela passa durante um ano inteiro alguns momentos de feriado, onde você deve organizar isso. De que maneira? Se vale a pena você imprensar esse feriado ou não, para a questão da produtividade dos seus funcionários. Isso vai ser de acordo com o seu ramo de trabalho. Mas além disso, eu quero convidar você a planejar as suas férias. E para isso eu vou retomar algumas dicas que nós já trabalhamos anteriormente. Lembra quando eu falei do cartão de crédito? Se eu tiver um planejamento bem legal em relação a isso e souber usar esse cartão de crédito, ele pode me ajudar nas minhas férias, economizando através de passagens, de milhas ou bonificações que esse cartão pode me beneficiar dentro desse planejamento anual das minhas férias. Além disso, quando eu consigo organizar meu financeiro, eu consigo parar um pouco e pensar em descansar. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Um fluxo financeiro de qualidade. E esse fluxo financeiro de qualidade, ele vai passar de quê? Por base no meu planejamento tributário, com base no meu planejamento anual e no acompanhamento do meu orçamento. Então eu convido você a, desde já, início do ano, planejar suas férias. Isso vai gerar para você um benefício econômico, vai gerar uma melhor qualidade de vida e principalmente deixar sua mente oxigenada para empreender no ano seguinte. Então, meus amigos, essas foram as 8 dicas que eu preparei para vocês em relação ao planejamento financeiro de 2019. E quais são essas 8 dicas? Faça uma estimativa geral dos seus gastos. Determine como será a sua renda total para esse ano. Proponha um valor a ser poupado ou investido. Esteja sempre preparado para emergências. Repense a sua relação com o cartão de crédito. Reavalie mensalmente esse seu planejamento. Faça o seu planejamento tributário no início do ano e planeje suas férias e feriados durante o ano inteiro.
Se você conhece alguém que precisa organizar suas finanças e planejar o seu financeiro para esse exercício de 2019, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar esse vídeo para todo mundo e ajude a divulgar o nosso canal. Gostou? Curte, compartilha e comenta para que a gente possa trabalhar nos próximos vídeos.